As Gêmeas de Miami. Mistério e tragédia. Poucas histórias reais carregam tanto peso de mistério, sofrimento e polêmica quanto a das gêmeas June e Jennifer Gibbons, conhecidas pelo mundo como as Gêmeas Silenciosas. Apesar de nascerem no país de Gales, a fama do caso se espalhou e ficou marcada como um dos mais sombrios relatos de irmãs unidas por um pacto secreto, quase como se compartilhassem uma alma. Mas foi em Miami, durante parte de suas vidas, que os ecos da estranheza se intensificaram e ganharam atenção internacional. Infância incomum. June e Jennifer nasceram em 1963, filhas de imigrantes caribenhos que haviam se mudado para o país de Gales em busca de uma vida melhor. Desde cedo, as meninas chamaram atenção. Eram idênticas, inseparáveis e extremamente isoladas. Enquanto outras crianças conversavam livremente, as gêmeas se fechavam em um mundo próprio. Ainda na infância, desenvolveram uma forma particular de comunicação. Uma mistura de sotaque barbadiano com palavras inventadas, quase impossível de entender por qualquer pessoa de fora. Seus pais tentaram estimulá-las a falar normalmente, mas as meninas simplesmente recusavam. Na escola, o isolamento se agravou. Sofriam bullying constante, eram chamadas de estranhas e mudas. Professores relatavam que as duas permaneciam paralisadas, imóveis, encarando o vazio ou trocando olhares secretos, como se comunicassem telepaticamente. O pacto secreto. À medida que cresciam, as gêmeas foram criando regras próprias. Não falavam com ninguém, nem mesmo com os pais ou a irmã mais nova, exceto entre si. Só se comunicavam dentro do quarto, sempre em sussurros, como se guardassem segredos que ninguém mais pudesse conhecer. Pesquisadores mais tarde descobriram que elas haviam feito um pacto sombrio. Só poderiam viver e se expressar plenamente se estivessem juntas. Caso contrário, uma delas teria que morrer para que a outra fosse livre. Esse pacto se tornaria central em suas vidas, e também em sua tragédia. A mudança para os Estados Unidos. Quando adolescentes, os pais decidiram mudar-se temporariamente para os Estados Unidos na tentativa de dar novas oportunidades às filhas. Foi aí que passaram um período em Miami, cidade vibrante, cheia de contrastes, mas que só intensificou o abismo entre elas e o mundo real. Em Miami, as gêmeas se depararam com uma cultura completamente diferente, mas não conseguiram se integrar. Evitavam contato com outras crianças, não falavam inglês de forma compreensível e se isolavam ainda mais. As ruas coloridas e cheias de música da cidade contrastavam com a escuridão silenciosa das meninas, que permaneciam reclusas no apartamento da família. Ali, escreveram diários obsessivos, onde revelavam suas angústias, invejas, desejos e ressentimentos. A escrita como fuga. Durante os anos em que viveram em Miami e depois no retorno ao país de Gales, a escrita se tornou o único canal de expressão das gêmeas. Cada uma produziu cadernos inteiros de contos, peças de teatro e romances, geralmente ambientados em cenários violentos e trágicos. Os textos revelavam um mundo sombrio, marcado por personagens que cometiam crimes, paixões doentias e finais sangrentos. A literatura era, de certa forma, a válvula de escape de tudo aquilo que elas não podiam dizer em voz alta. Jennifer, a mais dominante, escrevia histórias de violência e destruição. June, mais passiva, tentava se libertar desse domínio através da escrita, mas ambas estavam presas em uma relação de dependência absoluta. O mergulho no crime. Já adolescentes, as gêmeas começaram a demonstrar comportamentos destrutivos. Roubavam objetos em lojas, invadiam casas e chegaram a incendiar propriedades. O episódio mais grave aconteceu quando, de volta ao Reino Unido após a passagem por Miami, atearam fogo em um prédio. Foram presas e julgadas. A justiça, incapaz de compreender a profundidade psicológica do caso, decidiu interná-las em Broadmoor Hospital, uma das instituições psiquiátricas mais temidas da Inglaterra. Internação em Broadmoor
era conhecida por abrigar criminosos violentos e pessoas consideradas perigosas. Para as gêmeas, o lugar foi um verdadeiro inferno. Ali, permaneceram mais de uma década, sempre juntas, mas presas em silêncio. Relatos médicos indicam que, mesmo dentro do hospital, as duas mantinham o pacto. Não falavam com quase ninguém, comunicavam-se apenas entre si, com olhares e murmúrios. Médicos, psicólogos e enfermeiros ficavam intrigados. Enquanto muitos pacientes se recuperavam ou se adaptavam ao regime do hospital, June e Jennifer afundavam cada vez mais em sua bolha particular. O pacto final. Com o passar dos anos, algo estranho começou a acontecer. Jennifer, a mais agressiva e controladora, passou a dizer que estava cansada, que talvez fosse preciso se sacrificar para que June pudesse viver normalmente. Nos diários, ambas escreveram sobre a possibilidade de que apenas uma delas sobrevivesse. Era como se acreditassem que duas almas iguais não poderiam existir no mesmo mundo ao mesmo tempo. Em 1993, quando as autoridades decidiram transferi-las de Broadmoor para uma clínica menos rigorosa, Jennifer declarou às enfermeiras: "É chegada a hora. Uma de nós deve ir embora." Na viagem de transferência, algo inexplicável aconteceu. Jennifer, até então saudável, começou a passar mal. Seu coração simplesmente parou. Morreu aos 29 anos de uma inflamação súbita do miocárdio, sem nenhuma causa aparente. Não havia drogas, veneno ou condição médica pré-existente. Simplesmente morreu. A liberdade de June. Após a morte de Jennifer, algo surpreendente ocorreu. June, pela primeira vez em décadas, começou a falar normalmente. Aos poucos, foi se integrando ao mundo, conseguindo uma vida relativamente normal. Ela mesma confirmou em entrevistas: "Foi o nosso pacto. Para que eu pudesse viver, Jennifer teve que morrer." Hoje, June vive discretamente, mantendo distância da mídia, mas ainda carregando a marca de uma história que assombra psicólogos, criminologistas e curiosos até hoje. O mistério das gêmeas de Miami. Apesar de terem nascido no país de Gales, o período em Miami foi um dos mais emblemáticos, pois foi lá que suas personalidades criativas floresceram, onde escreveram grande parte de seus diários e onde se aprofundaram na solidão e no pacto sombrio. A imprensa chamou o caso de um dos maiores mistérios da psiquiatria moderna. Como duas irmãs poderiam viver unidas de forma tão intensa que apenas a morte de uma permitisse a libertação da outra? Até hoje, estudiosos analisam os diários, tentando entender se Jennifer realmente escolheu morrer ou se foi vítima de algum fenômeno psicossomático causado pela força do pacto. Considerações finais. A história das gêmeas de Miami é, acima de tudo, uma narrativa sobre solidão, dependência e o poder da mente humana. O silêncio delas, o pacto secreto e o desfecho trágico continuam sendo um dos maiores enigmas da história moderna. Elas deixaram para trás diários, romances e relatos